Seguimos com Copa do Mundo, primeira rodada da fase de grupos. Hoje, Irã e Nova Zelândia entram em campo. E a pergunta que eu sempre deixo aqui pra vocês é: quem ganha quando a disputa é cinema? Pra representar o Irã, eu trouxe o filme A Hero, né? Um herói, do Asghar Farhadi. Um nome aí muito familiar de quem gosta do cinema iraniano e que tem vários filmes marcantes, já ganhou Oscar. E eu trouxe o A Hero porque foi um dos filmes mais interessantes que eu vi do cinema iraniano. Gosto bastante de como ele conduz uma narrativa que fala sobre o Rain, que está preso por causa de uma dívida que ele não pôde pagar. Mas aí ele tem 2 dias livres da prisão, ele consegue sair por 2 dias, e ele tenta convencer o cara que botou ele na prisão para perdoar a dívida. Só que ele acaba encontrando um dinheiro que ele pode usar para pagar essa dívida, mas não a dívida completa, e a partir daí ele começa a lidar com umas decisões éticas. Afinal de contas, ele vai lá e tenta pagar a dívida, ou ele devolve aquele dinheiro e sai como um herói, né? A partir daí, a gente vai sendo envolvido basicamente em uma dramédia de erros, né? O Farhadi, ele tem um cinema que ele coloca muito ali para jogo o que a gente vai pensar, qual que é os nossos dilemas morais, os nossos dilemas éticos, só que traduzidos, claro, em uma obra cinematográfica com começo, meio e fim. A narrativa é muito legal e apesar de ter uma coisa meio cômica, em vários momentos é um caminho bem tortuoso, né, o que a gente tá assistindo, porque a gente vê um personagem que ele tem uma certa dose de carisma, ele tem um conflito interno ali muito interessante e muito humano também, a gente consegue entender quais são os dilemas dele, a gente consegue se padecer pelos dilemas dele, ao mesmo tempo que a gente é inserido nesse mundo onde as pessoas são valorizadas, até mesmo tratadas como heróis, por fazer o mínimo. Só que quando isso não começa a bater com a expectativa alheia e existe também aquele cancelamento, né? Uma palavra que ficou muito famosa aí na internet, mas existe fora da internet também. Todas as questões elas vão se chocando em um filme de muitas camadas. O Farhadi ele vai criando uma narrativa que ela é muito envolvente. É o tipo de narrativa que você não sabe onde ela consegue chegar, você fica ali meio pego pela imprevisibilidade da coisa, ao passo que é difícil não se envolver, mesmo quando o filme ele acaba sendo um pouco agridoce, né? Ele acaba tendo ali aquela ironia muito ácida, que é algo muito característico do Farhadi e que acaba sendo a força motriz de um herói. Eu acho que esse é o tipo de filme que provoca, esse é o tipo de filme que ele impacta, ele é o tipo de filme que levanta debates e levanta conflitos internos no espectador de uma forma muito particular. Então, a sua experiência pode ser diferente da experiência do seu amigo, para a experiência do seu namorado, da experiência da sua namorada. Se você assistir com alguém, se você assistir em grupo, vocês vão conseguir debater bastante sobre esse filme, porque ele é o tipo de filme que oferece esse tipo de experiência, claro, sendo bastante marcante também, né? Aquele tipo de filme que você termina de assistir e você não consegue simplesmente deixar pra lá, o que é só mais um elogio que eu posso fazer para esse filme do Farhadi. E antes de falar do próximo filme, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal se você caiu de paraquedas e deixar aquele like também, se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema e vamos seguir com o nosso especial Copa do Mundo, agora com a indicação da Nova Zelândia. Que aqui eu trouxe o filme do Germain Clement e do Taika Waititi, What We Do in the Shadows, né? Chegou aqui com o título de O que Fazemos nas Sombras, gerou uma série derivada, então é um filme que ele conseguiu ter ali um impacto cultural forte o suficiente para ele ter um outro projeto que muita gente, inclusive, diz que é melhor do que o filme, tá? Muita gente fala pra eu ver a série, porque eu falo do filme, né? Eu gosto do filme, e as pessoas falam assim, você viu a série? Eu, não vi. Pô, vê, é melhor do que o filme. Então aqui já fica a indicação do filme, já aproveita, né? Se você for ver o filme também fica uma indicação em paralelo da série, que eu não posso atestar a qualidade, mas todo mundo fala que chega a ser melhor que o filme, ou pelo menos é tão bom quanto o filme, né, pelo tanto de elogio. Na trama, a gente acompanha um grupo de vampiros que está sendo, né, tendo seu cotidiano registrado e entrevistados. É basicamente um The Office, só que com vampiros, né, eles tratam vampiros ali de uma forma, tipo, vampiros existem e a gente vai documentar o dia a dia deles, né, a rotina dos vampiros. E a grande sacada de What We Do in the Shadows é brincar com os clichês dos vampiros, né? Afinal, são criaturas que existem no cinema há muito tempo, então existem vários clichês acumulados e também existem várias fases, né? Vários tipos de vampiro. A gente tem aquele vampiro mais Nosferatu, a gente tem o Vlad, o Empalador, a gente tem um vampiro mais humanizado, mais sensível ali da época do Crepúsculo, e tudo isso acaba sendo usado pra criar piada, pra criar situação, para ser parodiado e referenciado em What We Do in the Shadows, de uma maneira que eu acho muito divertida. É muito engraçado em algumas situações onde a gente vê um vampiro
que ele tem mó cara de mais velho e ele fala que ele é super novinho, e aí é porque a época dele, né? Naquela época, um cara muito novinho, ele pareceu que hoje é, sei lá, 40, 50 anos, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem outros vampiros que fazem referências ao visual do Nosferatu. Claro que todo esse humor bem The Office, ele vai pegando muito, né? Porque ele é muito utilizado pra criar situações, pra criar um estilo ali de humor muito específico. E também é o tipo de filme que usa isso pra gerar piada atrás de piada atrás de piada. Então, assim, What We Do in the Shadows é aquele tipo de filme metralhadora de situações, metralhadora de piadas, que o tempo inteiro ele tá brincando com alguma ideia, o tempo inteiro ele tá fazendo uma referência, o tempo inteiro ele tá fazendo algum tipo de humor, desenhando algum tipo de humor através do mockumentary que ele tá sendo, né? E também só pelos personagens já vale a pena, né? Os personagens são muito bons e é o tipo de filme que fica a recomendação pra quem gosta de humor, pra quem gosta de mockumentary. Se você assistiu The Office e gosta, se você gosta desse formato, cara, vá ver What We Do in the Shadows. Eu acho que ele é um documentário falso, um pouquinho fora da caixa, que funciona bastante. Eu acho que o What We Do in the Shadows ele é uma comédia um pouco fora do modelo tradicional de comédia, enquanto o A Hero ele é um filme mais dentro de um formatinho, né, mais tradicional, digamos assim, mas são duas experiências muito marcantes, são duas experiências que elas são muito distintas entre si, e são muito distintas também o que eu sinto do cinema que tá ao redor, né, eu acho que tanto A Hero quanto o What We Do in the Shadows, eles são filmes que se destacam quando a gente tá falando de filmes de comédia, ou quando a gente tá falando do próprio cinema iraniano. E é por isso que eu repito a pergunta, nesse conflito com esses filmes, quem ganha pra você? Quem tem o melhor cinema? Irã ou Nova Zelândia? Comenta aqui embaixo e por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!